são os mandamentos, os estatutos e as ordenanças que o Senhor, o seu Deus, ordenou que eu ensinasse a vocês, para que os cumpram na terra em que vão entrar para dela tomar posse. Desse modo, vocês, os seus filhos e os seus netos temerão ao Senhor, o seu Deus, e obedecerão a todos os seus estatutos e mandamentos, que eu lhes ordeno, todos os dias da sua vida, para que tenham vida longa. Ouça e obedeça, ó Israel. Assim, tudo lhe irá bem, e você será muito numeroso em uma terra que flua leite e mel, como lhe prometeu o Senhor, o Deus dos teus antepassados. Ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame ao Senhor, o seu Deus, com todo o seu coração, com toda a sua alma e com todas as tuas forças. Que estas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência aos seus filhos. Fale sobre elas quando estiver sentado em casa, e quando andar pelo caminho, e quando se deitar, e quando se levantar. Amarre-as como um sinal nas mãos e prenda-as na testa. Escreva-as nos batentes das portas da sua casa e nos seus portões. Amém? O capítulo 6 do livro de Deuteronômio faz parte do discurso de Moisés, antes do povo de Israel entrar na terra prometida, depois de 40 anos de peregrinação no deserto. Moisés relembra da lei de Deus e reforça que o centro de tudo é amar o Senhor de todo o seu coração, com toda a sua alma e com toda a sua força. Os versículos de 4 a 9 são chamados de Shema, que em hebraico significa ouve e escuta. Shema se refere a uma oração central e uma declaração de fé no Deus único. Shema não significa apenas ouvir, mas também exige atenção e ação. O objetivo não era apenas cumprir as regras, mas viver com a mente e o coração voltado para Deus. O ensino constante da palavra de Deus era a estratégia divina para preservar a fé de todos eles em meio às influências daquela época. Hoje, mais do que nunca, as influências negativas estão presentes 24 horas por dia, nas redes sociais, nas telas, nas televisões, com os colegas da escola, tem as trends, as modinhas. Todo mundo já comeu o morango do amor? Vocês já viram a nova que eles estão divulgando agora? A China saiu com essa moda que os adultos têm que usar chupeta para aliviar o estresse. Vamos imaginar então a cena. O povo de Israel está acampado nas planícies de Moabe, à beira do Rio Jordão. Do outro lado está a tão sonhada terra prometida, mas junto com ela um grande desafio. Eles terão que viver cercados de povos que adoram outros deuses. Moisés está com quase 120 anos e no seu último discurso como líder, que ele já sabe que não vai entrar naquela terra com eles, mas quer garantir que a nova geração esteja espiritualmente protegida. Então ele reuniu o povo e falou de forma clara: coloquem a palavra de Deus no coração de vocês e ensine isso aos seus filhos. As crianças, o tempo todo, em casa, no caminho, ao deitar e ao se levantar. Por que Moisés falou isso? Porque ele sabia que o maior perigo não está apenas nas batalhas contra os exércitos inimigos, mas nas influências silenciosas e sedutoras que poderiam desviar o coração do povo de Deus. E por que eu fui lá atrás? Desde aquela época, com o passar do tempo, e hoje, milhares de anos depois, nós estamos vivendo o mesmo desafio. Nossas crianças também estão cercadas de influências que tentam moldar a mente e o coração. As redes sociais, os desenhos, as músicas, as modinhas, os amigos e até os valores da sociedade que muitas vezes afastam a gente da verdade e da fé. Assim como no tempo de Moisés, o campo de batalha é a mente e o coração. E a proteção começa dentro de casa, com a instrução constante e os exemplos dos adultos, pais, responsáveis ou cuidadores. A proteção não é apenas impedir o mal de entrar, mas preencher o coração da criança com a verdade
para que ela mesma tenha discernimento e faça as suas escolhas com sabedoria. No livro de Mateus, no capítulo 18, os versículos 5 e 6, Jesus disse: "E qualquer que receber em meu nome uma criança como esta, a mim recebe." Jesus está alertando sobre a responsabilidade de proteger espiritualmente as nossas crianças. Proteger envolve acolher, ensinar e preservar a fé na infância. Ele deixa claro que a criança precisa ser acolhida e protegida de tropeços. Posteriormente, nas cartas de Paulo, a proteção vem através da educação espiritual ativa e no ensino das Escrituras, desde os pequenos, podemos ver que no livro de Efésios, no capítulo 6, no versículo 4, fala assim: "E vós, pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor." E também no segundo livro de Timóteo, no capítulo 3, 14 e 15, Paulo escreveu a Timóteo: "Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de que tens aprendido e que desde a infância conheces as sagradas Escrituras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus." Nesse versículo, Paulo elogia a formação espiritual de Timóteo, que ele recebeu desde criança por sua mãe e por sua avó, e que ensinar as Escrituras desde cedo é uma forma direta de proteger as crianças contra os enganos e as influências contrárias. Tem uma escritora chamada Lia Luft, ela foi tradutora e professora brasileira, e ela foi muito conhecida por suas obras que misturam a literatura, poesia e reflexões sobre a vida, a família, as relações humanas e o envelhecimento. Quando ela diz que a infância é o chão que a gente pisa a vida inteira, ela está fazendo uma comparação para afirmar que tudo o que a gente vive nos primeiros anos de vida, as experiências, os afetos, os traumas, os aprendizados, os cuidados e até as negligências, forma a base sobre a qual a gente constrói a nossa vida adulta. Esse chão não é algo que a gente deixa para trás. Ele sustenta ou fragiliza, dependendo da situação, a forma como a gente pensa, como a gente sente e como a gente se relaciona até o fim da nossa vida. Em outras palavras, ela quer dizer que o adulto que a gente é hoje, que somos hoje, é profundamente moldado pela criança que nós fomos e que a qualidade dessa base influencia toda a vida. Com tudo isso, a gente consegue perceber a importância de educar as crianças independente do tempo e da história. No Antigo Testamento, o povo foi alertado sobre uma educação constante, e Jesus nos exorta a proteger as crianças dos tropeços, e no ensino apostólico de Paulo, ele exalta que as crianças devem ter disciplina, amor e palavra. Então, como que a gente pode proteger as crianças dessas influências culturais que são negativas? A resposta da Bíblia é criar um ambiente constante de instrução e exemplo, onde a palavra de Deus seja natural e viva no lar. E isso gera discernimento. Quando a criança se deparar com valores contrários, terá uma referência sólida e não vai se deixar influenciar. Recentemente, um conteúdo publicado pelo humorista e influenciador Felca, um vídeo de mais ou menos 50 minutos, que aborda seriamente o problema da adultização e erotização de crianças e adolescentes nas redes sociais, ele expôs um caso envolvendo algumas pessoas, denunciando práticas que ele considerou inadequadas. E, em poucos dias, o vídeo já acumulou dezenas de milhões de visualizações. Esse vídeo reacendeu, eu falo reacendeu porque já tinha circulado, né, esse assunto nas redes e o pessoal vai abafando, né? Então, esse vídeo reacendeu a discussão sobre os limites éticos na produção de conteúdos envolvendo menores e levantou um importante debate sobre como os algoritmos das redes podem expor as crianças a públicos inadequados. Esses assuntos devem ser falados, devem ser conversados e discutidos, sim, para que juntos a gente consiga abrir a nossa mente. Porque a gente tem um Deus que ele é atemporal, ele não se limita ao tempo.
Então, a sua palavra ela permanece viva e eficaz ao longo do tempo e nos incentiva a moldar os nossos pensamentos. Para a gente entender como nós podemos e devemos proteger as crianças dessas influências culturais negativas e tecnológicas, a gente precisa entender umas coisinhas. Eu participei de um treinamento de proteção à infância no mês de junho, e a palestrante ela explica de uma forma muito didática sobre essa situação que o FELCA denunciou. E eu aprendi muita coisa importante e senti fortemente no meu coração de trazer para a comunidade. E ela fala que nós temos 3 inimigos para combater. Pode colocar. Esses são os 3 inimigos que a gente tem que trabalhar para combater: a pornografia, a erotização e o abuso sexual. Essas situações têm destruído a infância de forma presencial e também online, pois têm roubado das crianças a sua formação saudável, o desenvolvimento emocional, psicológico e sexual. Ela trouxe dados importantes da realidade em que as crianças brasileiras estão inseridas e acessam a pornografia aos 10 anos de idade, mais ou menos. Ela até faz uma pergunta assim, ela fala que nas palestras dela, ela pergunta para o público, né? Com quantos anos a criança aprendeu o que era sexo? E é engraçado que com os homens, ficou registrado, assim, tem uns registros que falam que com 10 anos os meninos aprendem o que é sexo. Sobre a erotização, aumentou em 360% no Brasil o número de crianças de 7 a 10 anos que postam fotos nuas na internet. Os famosos nudes. Em 2024, saíram os dados da SaferNet Brasil, que é uma instituição que tem maior responsabilidade e se empenha nessas pesquisas de abusos e violência sexual, violência física e psicológica, seja presencial ou online. Essa instituição ela recebe denúncias, na verdade. E mostram que 93% das crianças de 9 a 17 anos já têm acesso à internet. 88% já têm seu próprio celular. E que somente 23% dos pais têm aplicativo de controle e supervisionam os filhos. Ou seja, 77% dos pais acreditam, não fiscalizam, não supervisionam. Eles acreditam que os filhos estão seguros com o próprio celular. A estimativa real de 2024, no ano de 2024, eles colocam os dados do ano de 2023. O de 2024 eles colocaram agora em julho e eu não consegui pegar esses dados. Mas em 2024 houve 651.740 vítimas e, infelizmente, foi um novo recorde histórico no Brasil. 95% dos casos... Pode passar. Pode passar, Ju. Ó, esses são 651. E, assim, não é 100%, porque tem muitos casos que não são denunciados. Que eles têm denunciados é esse número de crianças e adolescentes que foram abusados de alguma forma dentro de um ano. 95% dos casos, o agressor é homem e, muitas vezes, é alguém da própria família. Pode passar, Ju. Pode passar? Então, 95% dos casos é homem, 40% dos casos é o pai ou o padrasto, e aí tem os casos, 37% são irmãos, primos e outro parente, e 8% são os avós. Aí tem 17% ali que não chega na denúncia. A pornografia tem sido uma educadora sexual das crianças e adolescentes. Só que estão aprendendo a educação sexual de forma errada, completamente deturpada, corrompida. Pode passar. Aqui são alguns dados da realidade no Brasil. No ano de 2000, o mercado de pedofilia movimentou 5 milhões de dólares. O crime virtual mais denunciado no Brasil entre janeiro de 2006 e outubro de 2012 é a pornografia infantil. Eles envolvem as crianças nessas coisas.
A comercialização das imagens de pornografia infantil movimenta 5 bilhões de dólares por ano, vitimando 7 milhões de crianças por ano no mundo. Os pedófilos fazem assinaturas mensais, ou seja, todo mês, em sites de pornografia infantil. E eles pagam R$ 250 por mês para fazer essas assinaturas, para ter esses acessos. Mais de 4 meninas com menos de 13 anos são estupradas por hora no Brasil. Então, são dados que doem no coração. E a única forma que a gente tem é falar e trabalhar, tomar consciência da educação sexual. Pode passar. A doutora Carmita Ábido é uma médica psiquiatra e sexóloga brasileira, conhecida por sua atuação no estudo e tratamento da sexualidade humana. Ela é referência no Brasil e traz um conceito importante sobre a sexualidade. A sexualidade é o principal polo estruturante da personalidade e da identidade do indivíduo. A palavra sexualidade tem origem no latim e carrega um significado amplo e complexo, que evoluiu ao longo do tempo. Hoje, o termo sexualidade vai muito além da distinção biológica entre homem e mulher, pois envolve diversos aspectos da vida humana. Envolve o aspecto biológico, que são as diferenças anatômicas hormonais entre os sexos. Existe o aspecto psicológico, que são os desejos, os afetos, identidade de gênero e orientação sexual. O aspecto cultural e social, que são as normas, os valores, as crenças e os comportamentos relacionados ao sexo e ao gênero. Então, hoje, a sexualidade é vista como a maneira de como o ser humano experimenta, expressa e compreende o próprio corpo, os afetos, os vínculos e, principalmente, a sua identidade, que inclui os aspectos biológicos, emocionais, sociais e culturais. Ou seja, tudo que a gente carrega na nossa vida, na nossa história, os nossos sentimentos, isso tem a ver com a sexualidade. A sexualidade infantil é diferente da sexualidade do adulto. E, pelo olhar de vários psicólogos, pedagogos e médicos que tratam a sexualidade com cuidado, respeito e base científica, a educação sexual não é ensinar as crianças a cometerem um ato, mas ajudá-las a conhecer o seu próprio corpo, entender os limites e desenvolver a autoestima e a se proteger principalmente. Infelizmente, ao longo da história, muitos associaram o prazer, especialmente o prazer do corpo, ao pecado, ao erro e à culpa. Mas a Bíblia nos mostra uma única verdade. O problema nunca foi o prazer. O problema é o egoísmo, o desrespeito e o uso do próprio corpo ou do outro como objeto. Mas como que a gente vai falar com as crianças sobre educação sexual? Só para vocês entenderem um pouquinho, pode colocar outra imagem, Ju? O centro da sexualidade na infância tem que ser o afeto. A afetividade é a capacidade humana de sentir, expressar e estabelecer os vínculos emocionais com as outras pessoas, consigo e com o mundo. Envolve sentimentos, emoções, empatia e cuidado, e se manifesta nas relações não só através dos gestos, mas palavras, as expressões e as atitudes. As crianças, com quem elas se conectam, com quem elas se identificam, com quem elas gostam, elas confiam. E a base da confiança, quando a criança confia em um adulto, tudo que o adulto falar para ela, ela vai acreditar. E é por isso que acontecem os abusos, porque as crianças confiam naquele adulto que está com ela. E é isso que a gente tem cuidado. No campo da psicologia e da pedagogia, a afetividade é vista como um conjunto de experiências emocionais que influenciam diretamente o comportamento, as escolhas e a forma como a gente aprende. Não se trata apenas de ser carinhoso, mas de criar relações de respeito, confiança e segurança, nas quais as pessoas se sintam acolhidas e valorizadas. Em resumo, a afetividade é a ponte entre o coração e a mente. É o que nos conecta uns aos outros e nos ajuda a aprender, crescer e viver de forma mais humana e saudável. A afetividade na infância é como um solo fértil,
é aquele chão que a Lia Luft falou, onde a criança cria as raízes para crescer saudável e confiante. Quando ela é cercada de cuidado, respeito e carinho, se sente segura para explorar o mundo, aprender e se relacionar. É no vínculo com os adultos, os pais, os professores, os responsáveis e cuidadores, que a criança descobre quem ela é, desenvolve a autoestima e aprende a lidar com as próprias emoções que formam a sua identidade. Muitos educadores e pensadores defenderam essa ideia e afirmam que a afetividade não é apenas um gesto de carinho, mas um ato poderoso de educação. Ela transforma a forma como a criança aprende, se vê e vê o mundo. Quando ensinamos com afeto, ajudamos a formar não só bons futuros adultos, mas seres humanos mais seguros, empáticos e preparados para viver em sociedade. E a única forma de proteger as nossas crianças e combater esses inimigos é a boa e eficiente instrução da palavra de Deus. E vamos entender de forma clara como poderemos ouvir e praticar aquela Shema que Moisés ensinou ao povo. Ouvir e praticar. A proteção e o desenvolvimento saudável nessa era digital devem passar por uma educação consciente, diálogo amoroso e limites, que ajudam a criança a construir um sentido de identidade fortalecido, segurança e responsabilidade, mesmo diante das pressões e desafios de um mundo sempre conectado. Então, para a gente proteger as crianças e das influências culturais negativas, o primeiro passo é pedir a Deus em oração para guardar as crianças e ensinar a verdade com sabedoria. Lá no livro de Esdras, o capítulo 8 relata a preparação do retorno dos judeus. Eles estavam na Babilônia e eles precisavam retornar para Jerusalém. E eles estavam sendo liderados por Esdras. Nos versículos 21 a 34, Esdras percebe que a jornada até Jerusalém será longa e perigosa. Por isso, ele convoca o povo para jejuar e orar a Deus, buscando proteção durante a viagem. Eles reconhecem que não pode contar apenas com as forças humanas, mas dependem da ajuda de Deus para chegar com segurança lá em Jerusalém. Depois do jejum e da oração, Deus responde protegendo a todos, porque Deus é fiel, né? Ao chegar em Jerusalém, eles ofereceram sacrifícios a Deus em agradecimento pela proteção recebida. E esse trecho nos mostra a importância da fé, da oração e da dependência de Deus nos momentos de desafios, além da responsabilidade de liderar com organização e cuidado. Até que ponto a gente depende de Deus para proteger os nossos filhos? Quando Esdras e o povo oraram pedindo segurança dos adultos e das crianças, eles tinham em mente muito mais do que o simples bem-estar físico. O grande medo dos pais israelitas era que seus filhos fossem enlaçados pelas práticas pagãs à sua volta. Aquela mesma situação que Moisés passou lá atrás, esse povo também estava passando. As crianças e adolescentes de hoje crescem numa cultura repleta de influências negativas. As telas, os vídeos da internet invadem as nossas casas, os nossos lares, trazendo sempre materialismo, a sensualidade e inúmeras forças prejudiciais. Como pais e educadores, podemos e devemos agir para proteger os filhos e as crianças de tudo isso e ajudá-los a diferenciar o que é bom e o que é perigoso. Mas não venceremos essa luta sozinhos. Nosso primeiro passo é pedir a ajuda de Deus para termos sabedoria e discernimento. Esdras 8, 21 diz: Então apregoei ali um jejum junto ao rio Ava, para nos humilharmos perante o nosso Deus, para pedirmos por uma jornada feliz para nós, para os nossos filhos e para tudo que era nosso. Eles pediram a Deus que os protegesse dos perigos e lhes garantisse uma jornada segura. E isso revela a confiança de Esdras na proteção divina. E ele levou o povo todo junto nessa mesma fé. No livro de Provérbios, no versículo 22, 6, o rei Salomão escreveu também de forma muito clara. Todo mundo conhece esse provérbio. Ensina a criança no caminho em que se deve andar, e até quando ele envelhecer, não se desviará dele.
Engraçado assim que eu percebi que nesse versículo ensina a criança no caminho, assim, junto, né? Porque se tivesse escrito assim, ensina a criança o caminho, eu percebi que a gente está longe, né? Eu estou apontando para o caminho, mas não, é no caminho, porque a gente tem que estar junto. Desenvolver o pensamento crítico e emocional é um reflexo de ensinar com sabedoria. Mostrar a diferença entre o bem e o mal, o que se pode e o que não se deve fazer, incentivar a reflexão, a pensar. A gente precisa ensinar as crianças a pensar. Eles visualizam muito, né, a imagem, dizem que os olhos são os espelhos da alma, né? Então, tudo que a gente vê fica muito fixado na nossa mente. E as crianças aprendem muito com o que elas visualizam. Só que, nas redes sociais, os vídeos, tem agora até no YouTube, são shorts, né? São os vídeos mais curtos também. É tudo muito rápido. E não dá tempo da gente pensar. Imagina uma criança que não tem maturidade nenhuma, né? Então, a gente precisa ensinar com sabedoria, mostrar a diferença entre o bem e o mal, o que se pode e o que não se deve fazer, incentivar a reflexão e o autoconhecimento é educar para a vida com base na verdade de Deus. Em segundo lugar, a gente tem que usar a proteção preventiva, ensinar a guardar o coração e a boca, estabelecendo os limites claros. O Salmo 119 é o mais longo dos livros dos Salmos, e é um poema dedicado à importância da lei de Deus. Historicamente, esse salmo foi escrito em um período em que o povo de Israel enfrentava ameaças, perseguições e desafios para manter a sua fé e identidade. O Salmo 119, no versículo 105, afirma com alegria: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. A lei de Deus funcionava como um guia seguro para eles, protegendo do erro e fortalecendo na esperança. A gente se cansa de falar tanto não para as crianças, né? As crianças estão ali brincando, se movimentando, porque não param, e a gente, às vezes, vai pegar alguma coisa e a gente fala não, 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 e a gente fala não e as crianças só ouvem não. Então, é sempre mais fácil falar sim. A melhor proteção para as influências negativas é ajudar os filhos a viverem dizendo sim para Deus, tirando o foco do que não pode e focando no que pode. Eu percebo com as crianças na creche que, ao invés de falar não, a gente mostra uma outra coisa. Em vez de a gente falar não pode, a gente desvia. Ah, vamos brincar ali, olha lá aquele negócio que legal. A gente desvia o foco para não ficar com essa negatividade o tempo todo. Tirando o foco, as crianças gostam das coisas positivas, então devemos estimular a valorizar o que é do Senhor, envolvendo as crianças nas atividades da igreja principalmente, pois as crianças querem pais que possam confiar para poder dizer a verdade a eles. As crianças apreciam aqueles que são gratos a Deus todos os dias e encontram coisas a respeito do que possam se alegrar e ter uma atitude positiva. Os filhos admiram os pais que se posicionam a favor dos oprimidos. A gente tem exemplos aqui, né? As crianças que saíam com a gente para levar lanche de madrugada, como eles gostam, né? Os filhos admiram os pais que se posicionam a favor dos oprimidos ou em situações de vulnerabilidade. As crianças têm prazer de estar com os pais que não desrespeitam as outras pessoas, muito menos elas mesmas, seja desvalorizando ou afirmando que criança não sabe de nada. E a gente se engana muito. Até mesmo quando a gente interrompe quando a criança fala. É muito difícil para a criança isso. Nas redes sociais, há muita coisa que pode ferir ou corromper a mente e o coração. Então, ensinar a criança a discernir o que se deve expor e compartilhar é uma forma de proteger o seu coração e a sua boca, preservando pureza e caráter por meio dos limites claros, como diz no livro de Eclesiastes, no capítulo 3, no versículo 1. Deus fala que para tudo há uma ocasião e um tempo para cada propósito debaixo do céu. Então, é essencial mostrar que há um tempo para cada coisa, inclusive para o uso da tecnologia, das telas, respeitando os momentos de descanso, de convivência, de relações sociais e de oração.
Em terceiro lugar, a gente tem que proteger sem sufocar, buscando ajuda e apoio sempre que necessário. No livro de Cantares, quando eu li isso aqui, eu achei até engraçado. Estranho, na verdade, né? No livro de Cantares, no capítulo 8, no versículo 8 e 9, fala assim: temos uma irmãzinha, os seus seios ainda não estão crescidos. O que faremos com a nossa irmã no dia que ela for pedida em casamento? Se ela for um muro, construiremos sobre ela uma torre de prata. Se ela for uma porta, nós a reforçaremos com tábuas de cedro. Esse trecho mostra um diálogo que reflete os costumes familiares e sociais daquela época. Na cultura hebraica antiga, era responsabilidade da família proteger a pureza e a honra dos jovens até o casamento. A irmã pequena mencionada simboliza uma moça ainda imatura, sem os seios desenvolvidos, né? Queria dizer que ela era uma menina, uma criança mesmo, não pronta para o casamento. Os irmãos discutem como agir quando ela chegar a essa idade. Se ela for um muro, se ela for bem resistente, ela vai resistir às tentações e se manter pura. Mas se ela for uma porta, facilmente acessível e vulnerável, né, qualquer um abre, ela vai precisar de vigilância e proteção. Nesse mundo, não há garantias de segurança. A única maneira seria isolar os nossos filhos, né, sem nenhum aparelho de comunicação, a gente guarda assim, né, num potinho, que desligasse eles do mundo exterior. Mas isso é um pouco cruel. Isso não é apenas terrível, mas completamente inviável. As crianças, elas precisam ter as suas experiências, né? Mesmo assim, nós temos a responsabilidade de ser protetores amorosos dos nossos filhos. Deus dá aos pais o bom senso de se identificar com o que as crianças podem lidar emocionalmente. Sempre que possível, nós devemos proteger as crianças de conhecimentos sexuais precoces e inapropriados. A curiosidade da criança, ela é saudável. Ela sempre está perguntando, né, as coisas. Mas tem coisas que elas não precisam receber respostas imediatas. Se você falar assim, eu vou pensar um pouquinho, vou procurar saber, quando a gente não sabe o que responder, e depois eu te conto. Mas aí a gente fez uma promessa, né? E aí, quando a gente procura a resposta, a gente tem que lembrar, lembra aquilo que você me perguntou? Então, é assim, assim, assim. Porque tem pergunta que a gente fica meio assim, né? Devemos proteger não para que ela seja reprimida ou inibida sexualmente, mas porque sabemos que o sexo é para pessoas adultas e não para crianças. Conforme a criança vai crescendo, a gente ensina a tomar banho, a cuidar da higiene, a não se machucar. A gente vive falando, né? Não corre para você não cair. Então, a gente está tentando proteger e ensinando a criança a se proteger também, porque não estamos com elas o tempo todo. Chega um momento que a gente tem que deixar na escola, né? A educação sexual é a mesma coisa. Precisamos tratar desse assunto, que é delicado, assim como nós ensinamos a comer, a se vestir, pois são coisas naturais. E devemos entender que precisamos ensinar a criança a proteger o seu corpo e a sua saúde, conforme ela vai amadurecendo. Um exemplo, uma pergunta que as crianças sempre fazem é como o bebê foi parar na barriga, ou como sai da barriga, né? Então, para uma criança de 3, 4 anos, a gente vai falar na linguagem dela. O bebê cresce na barriga da mamãe, e quando ele estiver pronto, a mamãe vai no médico, a mamãe vai para o hospital, e o médico ajuda a nascer. Quando ela for maior, a linguagem dessa resposta vai ser outra, e assim sucessivamente. A exposição do corpo e da vida pessoal nas redes sociais deve-se ter muito cuidado em todos os sentidos. O cuidado emocional e espiritual também envolve pedir ajuda ou oferecer suporte, seja na família, na igreja ou na comunidade escolar. Às vezes a gente precisa de ajuda e, com as nossas experiências, às vezes a gente também pode oferecer ajuda. Isso fortalece a rede de proteção das crianças e dos adolescentes, como nos ensina no livro de Gálatas, no capítulo 6, versículo 2. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. E quarto e último, a gente tem que ser um modelo de vida com exemplos e acompanhar a vida dos filhos de perto.
para não ser daqueles 77% que acha que está tudo bem, né? No livro de Provérbios, no capítulo 4, do versículo 10 ao 27, tem vários conselhos que são muito práticos e espirituais, muitos deles na forma de ensinamentos de um pai para o filho. As frases usadas como guardar o coração e olhar para frente refletem a mentalidade hebraica de que a vida é uma jornada e que as escolhas determinam o destino. Para ensinar as crianças, devemos estudar o que Deus diz e aplicar isso ao nosso estilo de vida. A maneira como vivemos deve indicar que o Senhor mostrou o caminho da sensibilidade e nos guiou através dele. O que a gente passa, o que a gente diz e como a gente diz influencia aquilo que os nossos filhos pensam e falam. No capítulo 4, no versículo 18, fala assim: mas a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até o dia perfeito. E no versículo 24 do mesmo capítulo fala assim: desvia de ti a falsidade da boca. Os pais têm uma influência, a falsidade da boca, sim. Às vezes os pais falam uma coisa, mas fazem outra, então soa falso. Os pais têm uma influência de valor muito maior para os filhos do que qualquer outra pessoa, por causa daquilo que eu falei, da confiança. Se você for um bom exemplo para a sua família, seus filhos terão os mesmos princípios, como uma armadura contra as influências negativas ao redor deles. No livro de Hebreus, no capítulo 10, versículo 24, fala assim: e consideremos uns aos outros para estimular o amor às boas obras. Ou seja, nós, pais e educadores, somos chamados a estar presentes e acompanhar o crescimento dos filhos, estimulando as crianças no amor e no caminho de Deus, sendo referência de fé, respeito e segurança. Então, para finalizar, pode colocar a última imagem, Ju? Tem um site e um perfil no Instagram que eu sigo, entre outras, né, que eu sigo muitas páginas envolvidas na educação, que falam para deixar as crianças serem apenas crianças. Criança não namora, criança não é produto, né? Criança não trabalha, criança não é mãe, criança não deve ser influencer, criança não é mini adulto e criança nunca tem culpa. E a gente tem que usar essa logo. Eu defendo a infância. Então, quando a gente ensina sobre sexualidade para as crianças, com sabedoria, a educação sexual é justamente para isso, para defender a infância e deixar a criança ser criança. A sexualidade não é só sobre relações sexuais. Ela é parte profunda da nossa existência. Está na forma como a gente cuida do nosso corpo, como a gente se relaciona, como reconhecemos o nosso valor e o valor do outro. Quando educamos sobre sexualidade, como a gente fez aqui com as crianças no Acampa Dentro, com verdade, respeito e acolhimento, nós ajudamos as crianças e adolescentes a se conhecerem e a se protegerem, a fazerem escolhas saudáveis e se relacionarem com dignidade. Deus nos fez seres afetivos, capazes de amar, acolher e viver com responsabilidade. E a educação sexual saudável é parte do projeto original de Deus. A Bíblia também é honesta. A Bíblia não escondeu as histórias difíceis. No livro de Gênesis, no capítulo 34, Diná, a filha de Jacó, foi violentada. No segundo livro de Samuel, no capítulo 13, Tamar, a filha de Davi, foi abusada pelo seu meio-irmão. Em Juízes 19, a concubina do levita foi violentada até a morte. Entre outros casos que tem de violência e até de abuso sexual são relatados na Bíblia, mas não para ser exemplo, mas alertas contra o pecado, o abuso e o mau uso do poder. Deus sempre cuidou dos oprimidos e nos alerta. No livro de Isaías, no capítulo 1, 17, está escrito assim: aprendam a fazer o bem, busquem a justiça, repreendam o opressor, defendam o direito do órfão e lutem pela causa da viúva. O silêncio não protege.
A omissão perpetua a violência e nós precisamos agir. Na igreja e na nossa família, podemos ensinar com verdade, de forma bíblica e respeitosa, falando sobre os limites do corpo e o consentimento, que é a diferença, a gente trabalhou aqui com as crianças, sobre o toque bom e o toque ruim, aonde que pode ser tocado e aonde não pode ser tocado. Isso protege a infância, sem erotizar e sem adultizar. É criar um ambiente seguro, supervisionar com amor e estar atento às mudanças de comportamento. Quando alguma criança chegar, confiar algo, contando alguma coisa para a gente tem que ouvir. Mesmo que você não acredite, não demonstra isso para a criança. Escuta, acolhe e vamos atrás de ajuda adequada, com profissionais, ajuda especializada mesmo. No Jardim do Éden, o pecado rompeu a harmonia com Deus, com o outro e consigo mesmo. Mas Deus não desistiu. Em Jesus, Deus restaura a nossa forma de amar e nos relacionar. Hoje nós temos voz e precisamos usá-las para proteger, prevenir e curar. A maior proteção não é apenas afastar o mal, mas encher o coração da criança com a verdade e o amor de Deus. Quando a palavra é plantada desde cedo, ela cria as raízes tão profundas que nada nem ninguém pode arrancar. Que sejamos esse exemplo vivo, porque o futuro verdadeiro do povo de Deus, com fé, começa no coração das crianças de hoje. Amém? Eu agradeço essa oportunidade. Eu espero que eu não tenha falado muito rápido. E que vocês possam entender e, sem medo, poder falar com as crianças sobre a educação sexual, buscando sempre o direcionamento de Deus. Eu agradeço a oportunidade e as palmas louvam ao Senhor.
Com teus braços de amor.